Oi, Fê, tudo bom? Tudo bem? Foi muito bom assistir o filme, né? Foi Filme maravilhoso. Milagres do Paraíso. Maravilhoso. Vamos Filme pensar perfeito. quantas vezes a gente busca filmes que sejam reflexivos, e esse mais do que reflexivo é um filme de história real. É um ensinamento, né, pra vida. Para a vida, exatamente. E aí, mediante ao filme, eu fui pensar em alguns tópicos, algumas coisas que de repente a gente pode pensar em estar colocando para que as mulheres, né, lá no Preciosas e outras mulheres que queiram também participar, possam estar pensando. Então, eu tenho alguns temas que eu coloquei aqui que eu vejo dentro do filme, né? E acho que a gente pode falar depois um pouquinho sobre cada pedacinho, cada coisa que a gente viu, né? Cada parte que a gente entende ali. Então eu vi que ali a gente pode abordar a força da fé em momentos de crise, né? Nós podemos abordar o poder da comunicação e do apoio, né? Seja apoio familiar, da própria igreja, da comunidade, amigos. A gente Sim. vê muita gente envolvida. Que ali no na filme. hora do desespero a gente não consegue enxergar esse apoio. Exatamente, nós ficamos com os nossos olhos espirituais vedados, né? A gente só consegue olhar pro próprio problema. A gente se fecha totalmente, É verdade. né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Tem ainda a perspectiva da criança diante da adversidade, né? A gente Sim. vai ver, porque muitas vezes a gente peca como mãe, como educadoras de criança, de achar que a criança pode ficar ali no cantinho quietinho, enquanto a gente louva a Deus, enquanto a gente busca a Deus, porque ela é só uma criança. Não, a criança tem que ser envolvida, porque como a gente vê nesse filme a fé dessa menina, né? E tudo isso a gente vai estar discutindo um pouquinho. E ela já tem entendimento. Total, né? Ela, a gente vê entendimento. que no fim das contas, ela leva essa mãe a rever toda a fé, que a gente ainda vai discutir um pouquinho, o que a gente acha sobre, né? A busca por respostas e milagres, né? A resposta entre pais e filhos em situação de sofrimento. A gente vê ali todo o caos que vai se instalando dentro da família, a Sim. questão de ter que lidar, aquele pai, mesmo aquela mãe, né? É um sofrimento tremendo. E aí vem em sequência a importância da esperança, a esperança do céu, ou seja, a gente vê ali uma história de vida após morte, né? Uma experiência que muita gente costuma ter, eu pelo menos já ouvi muitos relatos a respeito, e nesse filme essa menina mostra, né, um relato da história, a experiência que ela teve com Deus. A ciência versus a fé, porque a gente aqui está falando de saúde mental, somos psicanalistas, psicólogas, então a gente está falando dentro também da nossa vertente. E a né? ciência, ela não explica a fé. Não explica Ela a tenta, fé, mas não ela não consegue. pode ficar sem a fé. É verdade. Hoje, graças a Deus, a gente vê a ciência se dobrando para a fé e reconhecendo a necessidade da fé, né? Tanto que até a gente vê que aquele médico mesmo tem uma hora que ele fala que ele não consegue explicar, né? E ele coloca de uma forma que na medicina eles veem como, ele tem uma palavra que ele usa lá, remissão, né? Remissão da doença. E aí ele coloca, quando eles falam que é uma remissão, é porque eles não sabem explicar. E quando a gente fala de ciência e fé, tem um ponto muito interessante, porque existe um estudo, né? Aham. Um estudo que um grupo de neurologistas fizeram, que quando a pessoa está em estado de oração, Exato. que todo o corpo dela muda, né? E Todo o pensamento, tudo muda. Eu acho fantástico esse estudo. É um estudo assim, que a gente pode até colocar depois o link para as mulheres poderem ver, porque ele fala mesmo, né, do poder da oração, que comprovadamente a pessoa baixa o estresse, a pessoa fica num estado de alerta mais positivo, Sim. né? Então tudo isso conta. Esse filme traz todas essas riquezas, né? E por fim ele traz uma lição de vida sobre superação e gratidão. Eu Glória a acho Deus. fantástico isso, Maravilhoso. né? E assim, é tremendo a hora que a gente vê o finalzinho, aquela coisa da mãe olhar e Conseguindo ver todos os recuperar a pormenores. fé dela, né? Que começa naquele momento ali da retirada da menina na árvore ali, e essa mãe vai aos pés da árvore compreendendo
que a fé dela pode salvar a filha. E são muitos pormenores que Deus fez, mas na hora do desespero daquela mãe, ela não enxergou nada disso. Mas no final ela conseguiu trazer à mente dela todos os momentos em que Deus estava ali. E aí a gente tem que lembrar a questão de muitas vezes as pessoas não entenderem, né, as curas que a gente tem dentro da própria igreja. Tem gente que olha e tem um olhar assim cético sobre a situação, né? Duvida. Muitas vezes a pessoa entra na igreja e acha que aquilo é armação, né? Sim. E nós que estamos ali, a gente sabe o quanto aquilo é real, o quanto é verdadeiro, o quanto de fato Deus faz. É, né? Verdade. Então, a gente vê através desse filme essa experiência que essa menina tem e como Deus usa essa menina para trazer essa mãe de volta à fé. E aí essa mãe começa a compreender. A gente vê o momento da virada de chave, da fé dessa mãe que já tinha dito até, né, que não acreditava em mais nada, quando ela se volta para o resgate da filha naquela árvore. E de repente ela resolve ir aos pés da árvore orar por aquela filha, e ali acho que a fé dela começa a voltar, a crescer, eu não sei como a gente pode colocar isso, mas aí a gente vê que através dela, aí vão as filhas, vai o pai, vão os amigos, né? E como é importante nós estarmos unidos em fé por uma causa, né? Porque aquela menina naquele momento estava ainda num momento de morte, né? Então, será que foi aquela oração que trouxe ela de volta? A gente sabe que Deus já tinha um propósito pronto. Com certeza. Né? Mas ele fez aquela mãe exercer a sua fé. Porque na verdade a mãe vivia uma fé superficial. Exato. Porque a vida deles era uma vida boa, né? Eles eram estabilizados financeiramente, tinham uma boa casa, tinham um bom trabalho, né? Tinham 3 filhas lindas. Exatamente. Viviam bem como casal, frequentavam a igreja. Então, num certo ponto, dá pra gente entender que aquela mãe vivia uma fé meio que superficial. Porque na hora do desespero, na hora da doença, ela perde totalmente a fé dela. E aí a fé dela é testada, né? Muito levada à prova, porque para pensar, um filho até no último segundo, né? Com uma doença que bem ou mal não tem cura, né? Que é o que é colocado, né? Aí a gente vê que ela tem que exercer mesmo a fé dela. Ela ensinava as filhas a orar, ia na cama das filhas, perguntava, né? Vamos compartilhar a sua oração, né? É lindo de ver Sim. O ensinamento dela, mas depois é ela quem perde essa fé, fica sem esperança, né? Fica precisando de ajuda. Sim. E aí, através disso, a gente vê, né, o poder da oração, o poder de continuar compreendendo que tem um efeito em si, né? E aí a gente vê que, mais uma vez, a ciência começa a falar do que antigamente ela recriminava, né? Não, fé, espiritualidade não tem nada a ver com ciência. Hoje ela vê que na ciência a oração tem implicação. É, né? A própria ciência hoje estuda a fé. Olha Sim. que engraçado, né? A gente tem aquele estudo, né, dos neurologistas, que eles estudaram a mente humana quando eles estão em momentos de oração profunda, né? E tem vários insights desse estudo que o próprio corpo, a energia da pessoa, do corpo, as células, tudo muda. Muda, Né? Esse estudo é fantástico. Exatamente. Porque é aquela história, a fé realmente move montanhas, né? Sim, e aí a partir do momento que você ora e ora, a sua fé aumenta e a sua esperança volta, a sua perspectiva positiva de olhar o mundo passa a ser outra, né? A gente vê isso, né? Numa das colocações, eu vi esse vídeo, é muito legal, eu acho que vale a pena, a gente coloca lá, né, o link para que todos possam ver também, entender, e aí a gente vai vendo hoje o quanto é importante a questão de estarmos interligados, porque não dá para desligar, né? Hoje nós temos a convicção de que somos um ser biopsicossocial e espiritual. Sim. Não dá para desvincular corpo, alma e espírito, tá interligado. Nesse estudo, nesse estudo, inclusive, mostra
que a adrenalina, a noradrenalina e a serotonina do corpo aumenta, né, muito nos momentos de oração. Exatamente. E aí a gente vê o quê? Que por fim, lições de vida, que ali a gente tem lições de vida sobre superação e gratidão, né? Porque no começo ela vai fazendo tudo meio que no automático. Sim. E aí ela não percebe todos os pequenos milagres, ou seja, todas as pessoas que Deus foi colocando na vida no deles, caminho no dela, naquele momento de desespero. Exatamente. Começa pela menina na escola, o amiguinho que se mobiliza e fica do lado dela, larga os amiguinhos de jogar para ficar com ela, né? Aí ela tem aquela coisa do desespero e vai para aquela outra cidade, vai para Boston para poder levar a filha. Chega lá, aquela recepcionista, secretária do médico, compadece da situação e vai falar direto com ele, entende? Né? Então mobiliza. Depois ela tem aquela questão da moça ali naquela lanchonete, que só no final que vai desvendando cada situação, e essa moça depois do dia de trabalho dela para estar com elas. Ela pediu uma folga para ficar com elas. Para ficar com elas, né? E ela nem sabia da situação, né? Não, ela só conheceu que elas estavam, só conseguiu perceber algo no ar que estava diferente. Mas aí Deus vai mobilizando, é aquela coisa assim, eu não sei para que é, mas estou sendo impulsionada para isso, ou seja, é Deus trabalhando na vida das pessoas para fazer acontecer um milagre. É verdade. Né? É verdade. E aí a gente vai vendo, a gente vê no desespero, na madrugada, quando ela chama a amiga, e só depois a gente descobre que a amiga estava no desespero porque estava com um bebezinho dentro do carro, e não tinha que olhar o bebezinho dela, ela leva esse bebê junto para ajudar. Né? As orações daquele pastor, daquela comunidade, as pessoas que estiveram junto ali no hospital, na hora que eles estão lá na recepção juntos, né? Quando o pai chega com as meninas, lembra que ele vai comprar passagem e ele não tem dinheiro, o cartão não passa. O que acontece no aeroporto, né? O rapaz que se mobiliza. O atendente, né, ali da companhia aérea, viu que ele não tinha e ele viu no olho dele que ele estava desesperado e ele deu a passagem para eles. Exatamente. Né? Poderem viajar. Isso foi esplêndido também. Então, né? você vê os pequenos milagres que hoje em dia, às vezes, a gente parece que não faz questão de olhar, né? A gente só quer ver milagres mirabolantes. A gente só consegue olhar para o milagre final da Ana, que depois de uma queda, sarou de uma doença. Mas essas pequenas coisas que a Cristi olha no final e vai mostrando, eu acho que ali tem uma virada de chave na vida dela. Exatamente. Né? Assim, eu acho que naquele momento ela pensa, nossa, será que eu realmente tinha fé? Né? Eu acho que existe uma virada de chave por isso, e eu acredito muito que foi o Espírito Santo que foi mostrando aqueles momentos para ela. Sim, sim, tanto que assim, eu acho que é legal a gente deixar aqui, continuar discutindo, mas deixar para as mulheres, por exemplo, algumas reflexões pessoais, né? Diz aí pra gente, né, o que você pensa, o que esse filme te fez pensar, né? O que ele provocou na sua vida como reflexão, o que você achou do papel da fé nesse filme, né? Você acredita em milagres? O que seria milagres para você, né? Então, assim, tem várias citações do filme que são bem marcantes. Então, traga para nós o que vocês têm de dúvida, o que vocês acham, a sua opinião sobre toda e qualquer atuação, seja das filhas, seja da Ana, que é a principal do filme, seja da mãe, do pai e de outras pessoas. Porque, como a gente fala, né, tem até aquela questão do momento de discussão lá em que a doença da Ana é questionada por algumas pessoas da igreja, né? Será que você está em pecado? Será que não é o seu marido que está em pecado? A própria Ou Ana. será que a própria Ana, uma criança? Você vê a religiosidade aí dentro da igreja, exatamente, né? Ou seja, nenhuma igreja não existe religiosidade. Está livre disso, tá né? Livre disso. Sempre tem ali os joios de trigo. Infelizmente, nenhuma igreja está livre da religiosidade. Não. Sempre tem julgamento. Sempre tem aqueles que muitas vezes precisam olhar para a sua fé. Né? E o aí, que eu estou fazendo na igreja? Por que eu estou indo na igreja? Né? O que eu busco lá? Eu estou buscando a Deus ou eu estou buscando o que acontece lá dentro para criticar, para falar, para julgar, né? E aí nós, como irmãos, né?
Nós, como membros da igreja, a gente não pode tomar a decisão que a mãe tomou. Porque ela se doeu tanto que ela falou, eu não piso na igreja mais. Exato. Né? Então, assim, qual o nível de fé dela? Por que ela vai na igreja? Ela vai pelas pessoas ou ela vai por Deus? E é legal, né, Fê? Porque a gente vê que quando ela relata isso para o pastor busca ela, ele coloca a questão de que sim, na igreja nós vamos ter todo tipo de pessoas e que ele não pode barrar, que ele tem que acolher, que ele tem que tratar, que ele tem que cuidar e ensinar essas ovelhas. E aí é legal porque ela com certeza refletiu, porque a gente vê no finalzinho, quando ela começa a mostrar as pessoas que ajudaram, ela coloca também a questão dela compreender o perdão. Do perdão. Né? E aí tem o olhar dela para aquela mulher. E aquela mulher sorri para ela como quem diz, me perdoa. Sim, né? Mas a gente vê que uma consegue pedir perdão, ela consegue perdoar, mas a gente vê que o outro casal já não. Porque eles mais uma vez questionam, mas será que ela estava doente mesmo? Ou seja, a gente vê que tem gente que caminha e não sai do aprende, lugar. Né? Caminha e não sai do lugar. Parece que não aprende. Aí eu fico pensando, tá esperando o quê até aprender? Você sabe, né? um ponto do filme também que me chama muita atenção? Foi o caso da menina, né, com câncer, da amiguinha dela que estava no mesmo quarto. Exato. Que ela tira, né, o colar dela de cruz, né, pede para deixar ali perto dela. E aí a menina pergunta para ela, você tem medo de morrer? Aí ela fala, às vezes. Aí ela fala que não está só. E ela cata o colar e dá para a menina. E o pai não gosta muito, o pai da menina é ateu, ele não gosta muito da situação. Ele chama aquela mãe e fala, olha, eu não quero que ela tenha falsas esperanças. E no final do filme, quem estava na igreja? Exatamente. O pai, quer dizer, a menina morreu, mas o pai foi até a igreja, né? E ele relata lá naquele momento que depois daquela conversa com a Ana, né, que a filha dele teve momentos felizes, ela não sofreu mais até a morte. Exatamente, ou seja, dá para acreditar que a Ana evangelizou aquela menina. E o pai? O pai, por tabela, e a menina conseguiu ter paz. Ela morreu em paz. Exatamente. Porque ela sabia que ela não estava sozinha. Ela conseguiu entender o que é o amor de Deus, né? A gente vê aí o quanto é rico quando uma criança está inserida na questão do aprendizado sobre a fé, sobre o amor de Deus, sobre a salvação. Isso porque lindo, a criança, né? Ela tem a compreensão. A gente não pode deixar isso de lado. A criança entende tudo. Com toda certeza, com toda certeza. Tem uma outra cena do filme também que me chama bastante atenção, que é a cena em que os pais estão discutindo lá fora e elas estão, as 3 filhas, na mesa. Aí uma das irmãs pergunta por que o papai e a mamãe estão brigando. Aí ela fala, por minha causa. Aí ela fala, mas por quê? Porque quando uma pessoa está doente, causa muito estresse na família. Exatamente. Olha o entendimento dessa a compreensão dessa criança. Muitas vezes em casa os pais estão brigando e eles não prestam atenção nos filhos, no quanto aquilo pode prejudicar a cabeça dos filhos. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que uma discussão, independente de que seja uma doença ou qualquer uma outra coisa, precisa ser tratado no quarto, né, entre 2 adultos, não deixar as crianças participarem. Exato. Porque ali a gente está falando de um caso específico, de uma doença em que os 2 estavam desesperados. Mas nesse momento eles não pensaram que a filha estava doente e estava lá dentro e estava ouvindo. Né? Olha como isso prejudica o crescimento de uma criança, né? Sim, sim. Então a gente vê vários pontos. Um outro ponto que eu vejo nesse filme também é a questão conjugal, relacionamento, né? O quanto é importante
né? Nós estamos falando para mulheres, onde a gente trata todos os assuntos, e um dos assuntos é o casal em si. O quanto é importante eles serem transparentes, estarem sempre unidos, sempre em concordância, se ajudando, porque tem um momento da dificuldade, porque tem a cobrança, né? Nós vendemos hipotecamos a nossa casa para você montar o seu negócio. Olha, e agora? Não temos dinheiro, a nossa filha a gente não precisava de uma casa desse tamanho. E aí começa todos esses questionamentos. Se você não está num bom relacionamento, se você não cultiva o seu casamento de forma companheira, de forma eficaz, pautada em Deus, na palavra, qualquer problema, onde dois andarão juntos. Aí, olha aí onde os casamentos às vezes sofrem rupturas. Qualquer problema vai ser motivo. Não, mas você fez isso, você fez aquilo, né? E aí fica assim um cabo de guerra. Exatamente. Né? Sem enxergar que o problema não é meu ou seu, é nosso. E as coisas acontecem, não dá para prever o futuro. E é muito bacana como esse casal mostra que, apesar de todas as adversidades, eles conseguiram ser resilientes. Sim. Né? A gente vê resiliência desde a Ana até o pai, a mãe, porque ela consegue acolher e não, assim, sofre, fica triste, chateada, mas ela consegue não se tornar um problema para esses pais, muito pelo contrário. Sim. Ela consegue, inclusive, acolher as irmãs. Sim. Né? E consegue ser muito inteligente ao ponto de mostrar para menor e para maior, olha, fiquem calma, vai ficar tudo bem, isso tudo vai passar. Os pais, a mãe, em algum momento, se desespera e sai com essa filha em busca do acaso, né? Porque ela vai pelo acaso, ela não tem uma consulta marcada. Eu acho, na verdade, que assim, apesar dela esmorecer muito na fé, eu acho que ela foi na fé. Ela tem momentos... Ela foi na fé. Ela tem momentos... Ela falou, eu vou. Porque assim, ficando em casa, ela não teria resposta. E aí ela quis pressionar. Eu acho que ela fez certo. Acho que ela pensou assim, o não, eu já tenho. Exatamente. Então eu preciso ir até o último do último recurso para tentar, né? Aí voltando pro relacionamento, o que a gente vê? Um marido que apoiou, um marido que foi se desdobrar para fazer o que não fazia, cuidar das outras duas, cuidar do trabalho. Aumentou o trabalho, a carga horária do trabalho para poder sustentar elas lá. Custear tudo aquilo que ia ser a mais, né? E no fim das contas, ainda não foi aquele marido reclamão. De jeito nenhum. Foi um marido que... né? Ele mesmo não esmoreceu, né? Não. E assim, você vê que ele foi de surpresa com as duas filhas para visitar aquela mulher que estava cansada, aquela criança que já estava esgotada. E eles chegam lá de surpresa, né? Para apoiar, para a família estar junta, unida. Então, é isso que a gente precisa olhar. Todos os detalhes que esse filme nos mostra. São muitos temas, muitas abordagens ali dentro. Trata muita coisa. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, Nice, é que assim, a própria Ana, ela teve momentos que ela esmoreceu. Sim. Que ela se entristeceu. Né? Tem um momento que ela fala, mamãe, eu quero morrer. Mamãe, eu não aguento mais. Só que a fé ela não perdeu. Exato. Né? O filme mostra que apesar dela ter os momentos ruins, nas dificuldades, né? Ela não perdeu a fé. Tanto que ela consolou lá a amiguinha com câncer. Exatamente. Né? Então a fé ela não perdeu, né? E a forma como ela traz no final para a mãe e para o pai, né? A experiência que ela teve com Deus. A forma como ela traz é rico. É lindo, né? É muito bonito de se ver Deus encorajando ela para que ela voltasse, porque ia ficar tudo bem, né? E aí ela aceita. Por quê? Porque na verdade ela queria ter ido para o céu para se livrar daquela dor. Sim. Então, como criança, ela poderia falar, não, Deus, não me manda de volta porque eu não quero mais sofrer. Mas não, ela acredita no quando que Deus fala para ela, não vai ter mais dor. Que não vai, que ela vai ficar bem, ela acredita e aceita e volta. Né? É muito bonito de se ver. É um filme que vale muito a pena, né?
principalmente por ser fatos reais, né? Existe a história. Inclusive, depois que eu assisti o filme, eu fui pesquisar quem era ela, quem era a família, apesar de mostrar no final do filme. Mostra isso. Eu queria ver mais, então entrei no Google, pesquisei mais sobre ela. Então é um filme assim enriquecedor, lindo, emotivo. E é um emotivo com um final feliz. Exato, que é, graças a Deus, muito bom. Porque filme emotivo com final... Nesse momento ele enxuga as nossas lágrimas. Filme, por mais que seja lindo com final triste, é muito ruim de assistir, né? Mas esse realmente é enriquecedor. E vale muito a pena. Preciosas é isso. Se a gente for falar sobre o filme, tem muita coisa. Nossa, muito mais pra falar. A gente vai longe. Tem abordagem psicológica, tem abordagem espiritual, tem abordagem da fé e assim a gente vai, né? Tem muita coisa para falar desse filme. A gente quis dar só uma pincelada para cutucar um pouquinho vocês, para que vocês possam trazer as opiniões de vocês, para que vocês possam refletir na vida de vocês aquilo que vocês acreditam estar incomodando, né? Porque todas nós passamos por situações de estresse, de ansiedade. Então, assim, traga-nos, né? Traga-nos aqui no grupo. Se você se sentir constrangida ou não quiser se expor, procure no privado, né? A Fer, eu, qualquer uma de nós, a Clau, estamos à disposição. O projeto existe exatamente para acolher, para abraçar e para ajudar no que for necessário, tá bom? Estamos à disposição. É um projeto para cuidar do emocional mesmo, né? De vocês. A gente espera poder realmente ajudar, mas a gente precisa que vocês nos procurem, né? Que vocês nos procurem, porque nós estamos aqui realmente para tentar ajudar. Eu acho que foi super gostoso, né? O nosso Cinebiboca. Espero que a gente tenha mais. Com toda certeza. E vocês podem passar sugestões pra gente de alguns eventos que vocês acham importante também. Que seja o primeiro de muitos, né? O que nós esperamos. Em nome de Jesus. Para que a gente possa fazer a reflexão de filmes e dentro dos filmes a gente abordarmos temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Filhos, casamento, igreja, mulher, saúde e assim por diante, tá certo? Ficamos por aqui, esperamos vocês para uma próxima. Espero que a próxima a gente dobre a quantidade de mulheres, né? Por favor, que vocês divulguem, né? Tragam os seus amigos, aliás, as suas amigas, né? Para que o nosso projeto tenha realmente força e cresça. Exatamente. Porque ele é feito com todo amor e carinho para vocês. Para isso, precisamos da oração de todas, né? É isso. Para que o projeto não acabe, para que não estagne e que a gente possa dar continuidade e que Deus possa fazer essa obra e essa obra possa ser estendida a mais, né? Hoje nós estamos com as mulheres, quem sabe daqui a algum tempo com os homens, com os jovens, com toda a igreja. Essa é a nossa intenção, tá certo? Deus abençoe a todas. Beijo grande. Até a próxima. Até a próxima.